Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos para o nosso evento. Vamos dar início ao evento Brasil na OCDE, Desafios e Perspectivas do Comércio Internacional, que é uma realização do Comitê de Comércio e Investimentos Internacionais, qual eu presido. Primeiramente, umas palavras institucionais da Brigham. A missão da Brigham é ser a referência da comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum para incrementar o comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. A Câmara tem atuação nacional e possui filiais em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. A associação possibilita networking com executivos de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido, além da participação nos comitês setoriais e grupos de discussão, que atuam em diversas frentes, conforme amplamente exibido no slide de abertura do webinar, tanto as áreas como os líderes que as encabeçam. Para saber mais sobre cada um, basta visitar o site da Câmara Britânica, www.brigham.com.br. Primeiramente, agradecemos aos associados mantenedores da Brigham, cujas marcas estiveram amplamente divulgadas no slide de abertura. Agradecemos também ao time interno da Câmara Britânica pelo suporte necessário à organização desse evento. E as ilustres convidadas, Daniela Benjamin, delegada adjunta do Brasil na OCDE, Fernanda Cotsias, conselheira titular do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, e a Vera Torstensen, coordenadora do Centro de Estudos de Comércio Global e Investimento da FGV. Obrigada por estarem conosco aqui hoje. A gravação desse evento ficará disponível no canal da Brigham no YouTube e convidamos a todos a compartilharem o link com seus contatos e seguirem o canal da Brigham para terem acesso a todos os conteúdos. O webinar de hoje contará com a exposição das 3 convidadas até as 17h30 e, em seguida, teremos 30 minutos para a sessão de Q&A. O evento está sendo transmitido ao vivo através do Zoom e também no canal da Brigham no YouTube. As perguntas só poderão ser enviadas através do Q&A da plataforma Zoom. Não vão ser consideradas as perguntas do YouTube, pois a interação é exclusiva para aqueles que estão no Zoom. O acesso à plataforma é gratuito e pode ser feito através do link no chat do YouTube. Ao perguntar, pedimos a gentileza de mencionar nome e empresa, se identificar antes da pergunta, e haverá uma curadoria dessas perguntas, porque há restrição de tempo. Desde já, a gente pede desculpas por perguntas que não sejam abordadas ou respondidas. Bem, esse assunto, a relevância do assunto, acho que é clara e evidente. Vamos logo passar para a apresentação, para as apresentações. Então, eu já vou passar a palavra para a Daniela Benjamin. Primeiramente, vou fazer uma breve apresentação dela. Daniela Benjamin é mestre e doutora pela EASP-FGV, com programa de pós-doutorado em Harvard, Center for European Policy Studies, Bruxelas, e Visiting Scholar do Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington. Assessora econômica da Missão do Brasil junto à OMC em Genebra, de 1995 a 2010. Obrigado. Renata, esse é o currículo da Vera, você já resolveu o caso, agora vai da Daniela, tá bom? Eu estava... Estava gostando, Daniela? Tá bom, vamos lá, não tem problema. Daniela, vai lá. Bom, quem não quer ter o currículo da Vera, né? Eu estava me sentindo honrada aqui tendo o currículo dela. Nossa, me desculpe mesmo. Na verdade, isso foi planejado, que é para dar um pouquinho mais de emoção. Daniela, você colocaram Mas vai lá, Daniela, começa você logo. Vamos entrar, Daniela. E só para falar, a Daniela vai falar especificamente sobre o roadmap, sobre a nossa situação, onde a gente está na sessão e o que falta, quais são os próximos passos. Vamos passar a palavra para a Daniela, então. Daniela. Aqui, obviamente, no teste eu estava bem feliz. Que tudo funcionava. Funcionava o share screen. No momento, eu não estou achando a apresentação, mas, enfim, antes de mais nada... Chacoalha embaixo que ela aparece. Não chacoalha embaixo, não, mas, enfim, boa tarde a todos. Quando eu consegui... Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Brigham pela oportunidade de estar aqui. É um prazer e uma honra para mim me juntar a vocês hoje para essa conversa sobre os desafios e oportunidades do Brasil na OCDE,
conversa que não poderia ser mais oportuna, né? Como nós veremos ao longo da discussão, o processo de acessão ao OCDE atualmente em curso, ele implicará uma avaliação e, eventualmente, ajustes de uma ampla gama de políticas públicas que tem impacto direto no ambiente de negócios no Brasil e, como tal, acho que é mais do que necessário que elas sejam discutidas com a sociedade como um todo. E, enfim, esse exercício aqui é extremamente importante para isso, né? Antes de passar um pouco ao assunto em si, enfim, a primeira observação, ou mais que nada um disclaimer, é que as opiniões que eu vou estar transmitindo, obviamente, são pessoais, elas não engajam nem a delegação junto ao CDE, nem ao Ministério das Relações Exteriores ou o governo brasileiro. São observações privilegiadas, num certo sentido, porque eu tenho acompanhado o processo de acessão nos últimos 4 anos, ou seja, cobrindo o período que nós... enfim, desde o pedido da acessão, do pedido de acessão formal que foi feito em 2017 até, enfim, essa data onde o processo já começou a andar. Mas antes de passar justamente para comentar sobre o Brasil no OCDE e os desafios e oportunidades, eu acho que é importante mencionar do que nós estamos falando quando estamos falando sobre a OCDE, o que é a OCDE e como ela funciona. Eu acho que muito se tem dito, mas não necessariamente com clareza sobre do que esperar da OCDE e, e qual o papel que a OCDE pode ter. Próximo slide, por favor. Vocês conseguem transmitir aí isso? Muito bem. Acho que um primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, que daí é um ponto conhecido, tem sido muito falado, mas não necessariamente com viés adequado, é que, de fato, nós estamos falando de uma organização que ela não tem caráter universal. Você só se torna membro da organização mediante convite, mediante aceitação dos demais membros, né? Ela hoje tem 38 membros, reúne boa parte das principais economias desenvolvidas, razão pela qual a OCDE ganhou o apelido, não necessariamente muito lisonjeiro, do Clube dos Ricos, mas que, na verdade, comporta hoje em dia, foi ao longo dos diferentes ondas ou diferentes fases de ampliação, comporta hoje em dia países muito diferentes, com tamanhos níveis de desenvolvimento, tamanhos diferentes e orientações políticas diferentes. Ela tem uma grande diversidade nesse sentido, mas ela reúne países, uma parcela importante da economia mundial, parceiros comerciais importantes do Brasil. Ela é também, além de não ser universal, ela é, sobretudo, um fórum de intercâmbio técnico sobre políticas públicas. Tem mais de 300 instâncias, nas quais se sentam, em geral, formuladores de políticas públicas dos Estados-membros, para discutir sobre desafios, tendências, experiências, problemas identificados. Essas 300 instâncias, aí eu estou juntando todas as formas, comitês, grupos de trabalho, centros temáticos, programas, elas cobrem praticamente todo o universo de políticas públicas. Eu acho que, à exceção de defesa, e ainda assim, se você não considerar a indústria de defesa, mas a exceção de defesa e temas culturais, todas as grandes áreas de políticas públicas de interesse direto do cidadão, educação, saúde, gastos públicos, tributário, comércio, agricultura, enfim, são cobertos por essas discussões técnicas. Também, enfim, que, obviamente, sob a orientação estratégica, onde são definidas as prioridades do órgão principal da organização, que é o Conselho, que reúne Estados-membros, representantes permanentes, então, no fundo, para que você participe efetivamente, para você possa ter acesso a todas essas discussões técnicas na qualidade de não-membro, para que você efetivamente defina as prioridades, a qualidade de membro é fundamental.
A OCDE é também um impressionante corpo técnico, né? E sim, nós estamos falando de mais de 30 funcionários, enfim, com especialidades nessas diferentes áreas. A OCDE consegue organizar, esses dados são antes da pandemia, obviamente, agora ainda estão em cálculo, mas você teve anos em que você tinha mais de 4.000 reuniões, reunidos especialistas e formuladores de políticas públicas do mundo nas mais diferentes áreas. Ela produz muito. Você tem análises, estudos, tem pelo menos umas 500 publicações que são consideradas majors, que discutem tendências, que apontam, enfim, a futuros, algumas focadas em países, mas outras também mais amplas. E é uma organização que, justamente em função disso, ela acaba sendo referência em vários temas internacionais que são discutidos em outras organizações. Então, ela acaba tendo um alcance muito maior até do que, digamos assim, a sua composição deixaria antever. E, em função disso também, ela tem tido, desde nos últimos 60 anos, aumentou, sobretudo nos últimos anos, um crescente global outreach, via envolvimento maior de países não membros. Você tem, hoje em dia, sentado nesses diferentes comitês, nessas diferentes instâncias, ainda que não no Conselho, enfim, diferentes parceiros comerciais. Enfim, o Brasil é um deles, mas você tem China, você tem Índia, você tem África do Sul, você tem uma parceria agora que está se consolidando com a União Africana. Enfim, você tem um envolvimento cada vez maior da OCDE com outras organizações internacionais, parcerias com o FMI, OMC, ONU, G20, enfim, e por aí adiante, de modo que ela tornou-se uma referência também no cenário internacional, apesar do enfoque mais técnico. Próximo slide, por favor. Ela, obviamente, como ela atua, a linha diretriz é dada pelos princípios fundamentais da organização, e você tem um bom exemplo desses princípios fundamentais num documento recente que foi adotado o ano passado, que é a visão dos 60 anos da OCDE, que basicamente são os critérios de base para que um país possa se juntar ao grupo. Quer dizer, a condição inicial para a acessão à OCDE é um compromisso dos países ou dos membros com liberdades individuais, democracia, Estado de Direito, direitos humanos, defesa de uma economia de mercado aberta, transparente, crescimento econômico sustentável e inclusivo, que promova a geração de emprego de qualidade, que é um tema, a questão do crescimento inclusivo, proteção e promoção de empregos de qualidade, tem paulatinamente se reforçado na organização, proteção do meio ambiente, redução de pobreza e desigualdade. Esse, no fundo, e isso foi, como comentava, um critério de base é tão importante para os membros que o convite e o início do processo de acessão foi condicionado a um compromisso formal dos países candidatos vis-à-vis esses princípios. Então, assim, no momento que o Brasil recebeu a convite, foi enviada uma carta do governo brasileiro confirmando o seu compromisso com esses valores. E o compromisso enfim, concreto é justamente esse contínuo aperfeiçoamento de políticas públicas, ou seja, ao engajar-se com o CDE, os membros se comprometem ao diálogo, troca de experiências, cooperação, em busca de soluções comuns e busca de melhores políticas. É o lema que nós veremos a seguinte, que é o lema atual da organização. Próximo, por favor. Melhores políticas para melhores vidas. E, num certo sentido, isso faz com que mais e mais a OCDE costume ser conhecida, ou tem sido conhecida, como não um clube dos países ricos, porque, como eu disse, você tem uma variedade grande de países, né? Mas um clube de boas práticas, ou seja, em que as discussões são voltadas primordialmente para o desenho, aperfeiçoamento de políticas públicas voltadas ao incentivo do crescimento econômico, bem-estar, estabilidade financeira. E, nesse sentido, o mandato é amplo, né? No fundo, você trata basicamente de todos os temas que são considerados relevantes pelos membros para o desenvolvimento econômico e melhoria de condições de vida. Ou seja, no fundo, e acho que é importante ter presente também, porque haja uma certa tendência de lembrar esse ponto,
Você, óbvio, tem uma discussão sobre a questão do impacto de liberalização comercial e fluxo de capital de investimento, mas também, mais do que isso, é uma discussão sobre a eficiência das políticas. Que tipos de instrumentos precisam ser adotados para que as condições estruturantes para a promoção do desenvolvimento, crescimento econômico e estabilidade estejam lá. E, obviamente, isso passa por intercâmbio sobre experiências, desafios, novas tendências que venham aparecendo. Próximo, por favor. E isso se traduz um pouco no que são hoje em dia as principais funções da OCDE, que não necessariamente são, digamos assim, obviamente essas funções aparecem em outras organizações internacionais, mas é particularmente importante para a OCDE, que basicamente a OCDE não necessariamente define, e isso também é um dado importante, que políticas têm que ser adotadas. Você tem uma variedade de instrumentos que são adotados pelos diferentes países. O que ela, no fundo, busca fazer é apoiar os países a formularem e conduzirem políticas nacionais de qualidade, tendo presente as realidades locais. Então, uma das principais funções delas é ajudar os países nessa avaliação, e passa por discussão de políticas públicas adotadas pelos membros, disseminação de boas práticas e das experiências positivas e, enfim, a identificação de tendências, desafios, enfim, muitas análises interdisciplinares sobre as perspectivas de crescimento, o que, obviamente, resulta num diálogo crescente sobre temas da agenda internacional, identificação de novos temas que têm impacto sobre o desenvolvimento, mas também no desenvolvimento paulatino de padrões. Parece haver uma contradição, embora o foco principal dela seja essa análise técnica, à medida em que você vai colhendo dados e evidências de políticas bem-sucedidas, você vai chegando a uma espécie de consenso sobre linhas a seguir, o que funciona, o que não funciona, qual é um pouco a direção que você deve dar às suas políticas para que você tenha efetivamente esse resultado positivo. E isso se reflete um pouco, isso tem a ver também com a dinâmica de trabalho da OCDE. Próximo slide, por favor. Que é aquela focada nisso, coleta de dados e evidências, realização de estudos e análises, desenvolvimento de indicadores para avaliar a performance. Isso é um tema bem central no trabalho dela e que é um desafio para um país como o Brasil. Enfim, você entender esses indicadores, é a compilação e disseminação de boas práticas, um constante escrutínio das tuas políticas pelos teus próprios pares. A OCDE não tem, por exemplo, sistema de solução de controvérsias, que vai determinar se um país é mais ou menos convergente. O que ela tem é um constante exercício de avaliação mediante envio de formulários, realização de reviews, comparação com padrões de outros países, é o que eles chamam de peer review. Em geral, por exemplo, quando você vai realizar um estudo, como os estudos recentes que têm sido realizados para o Brasil, você identifica 2 ou 3 países que têm excelência nessa matéria, que vão avaliar a partir da própria experiência. Então, é uma dinâmica que acaba gerando, obviamente, um consenso ao longo do tempo sobre determinadas linhas de atuação. Tem consultas regulares com atores não governamentais, sociedade civil, você tem ao lado dos comitês regulares na OCDE uma grande quantidade de fóruns de discussão aberto em que representantes da sociedade civil, representantes de empresas sentam e também apresentam esses respectivos pontos de vista e o que eles entendem que poderia ser mais eficiente ou não, que obviamente tudo isso acaba gerando, como eu disse, esses consensos sobre melhores práticas, que muitas vezes são transformados em publicação de guias, toolkits, com orientações práticas. Tem um arsenal muito grande na página web da organização com ideias para como aperfeiçoar políticas, mas algumas delas, sobretudo quando elas se consolidam como, de fato, um caminho a seguir, são transformadas em são transformadas em princípios, estándares e recomendações, o que gerou, ao longo dos 60 anos da organização, um acervo normativo considerável. Próximo slide, por favor. Nessas mais diferentes áreas, né? Enfim,
e uma atividade normativa que não necessariamente era o foco original das discussões, mas que acabou se consolidando. Então, sim, você tem a OCDE, tem o chamado Aqui da OCDE, né? Enfim, ele é composto basicamente de decisões, recomendações e declarações, ou seja, temos hoje em dia 258 instrumentos normativos no acervo, nas mais diferentes áreas, com escopo e alcance variado, né? Você tem alguns que são desde princípios gerais, que devem ser seguidos, até outros que têm orientações um pouco mais detalhadas. Dada até a própria natureza, você tem poucos instrumentos que são juridicamente vinculantes. São alguns poucos instrumentos que foram transformados ou em tratados ou em normas vinculantes, são 24 desses 258. A grande maioria são recomendações, ou seja, são diretrizes que consolidam esses parâmetros, que são objetos de avaliações, enfim, coletivas constantes, não só sobre o grau de implementação pelos países, mas, sobretudo, vis-à-vis a sua utilidade e pertinência, né? Então, a cada 5 anos, você tem um exercício grande de revisão dessas recomendações. E a implementação, como eu disse, ela é sujeita a essa revisão contínua. Então, no fundo, o que você tem aí é um conjunto de regras que apontam uma certa direção. Muitas vezes, os níveis de implementação e as formas de implementação podem variar muito, o que há sempre essa conversa, como fazer com que esses princípios, de fato, tenham concretude. Próximo, por favor. Enfim, e graças a essa dinâmica de trabalho, a esse alcance, a OCDE tem tido um impacto considerável, interno e também do ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, é justamente isso, um conjunto de regras, um conjunto de recomendações que buscam o aperfeiçoamento de políticas e, portanto, acabam tendo uma ação estruturante sobre o ambiente de negócios de membros e parceiros. Está falando aqui muito foco na eficiência de regulação, eficiência de gastos públicos. A ideia é justamente você criar um ambiente de negócios menos restritivo, capaz de conduzir desenvolvimento. Você tem isso acaba tendo, por outro lado, também uma influência sobre decisões e expectativas no mercado, você tem dada essa ampla disseminação desses padrões. Então, enfim, há um certo reconhecimento do mercado de que, enfim, o cumprimento das normas, o cumprimento dos padrões da OCDE, eles são indicação do caminho certo que está sendo seguido pelo país. Por essa via, a OCDE também tem tido uma participação crescente nas discussões na evolução da agenda global, seja em apoio à implementação de compromissos internacionais existentes, ou seja, tem muito trabalho da OCDE que é feito com base em acordos negociados em outras instâncias, mas com o intuito de facilitar a sua implementação. O antigo secretário-geral da OCDE costumava dizer que em várias áreas, clima sendo uma delas, combate ao clima, a OCDE almejava ao Oscar de melhor ator coadjuvante, com a ideia de que o trabalho estava voltado para ajudar os países a dar cumprimento aos compromissos internacionais que assumiram. Obviamente, você tem nesse exercício identificação de novas frontes de negociação, né? Enfim, tanto que seu secretariado, muitas vezes, eu digo, se autodenomina como um Global Pathfinder, porque você consegue identificar novas tendências. Então, pegamos, por exemplo, a questão da taxação da economia digital, que está sendo conduzida lá, e outros temas, assim, como a inteligência artificial. Enfim, há todo um exercício sobre tendências futuras que podem impactar políticas públicas internas, e, nesse sentido, enfim, ela acaba tendo impacto também sobre a agenda internacional, que se torna uma referência para investidores e agentes econômicos. Há toda uma discussão se a OCDE seria um selo de qualidade ou não. Enfim, é difícil saber, porque, em geral, e aí a gente vai já chegar no ponto da sessão, porque, em geral, a entrada na OCDE, ela condiz, ou ela é coincidente com um grande exercício de avaliação e implementação de reformas internas. Mas, certamente, ela dá uma indicação clara de onde o país está indo ou quer ir nesse processo, e isso, obviamente, tem impacto sobre o ambiente de negócios, sobre expectativas de investimentos. Próximo, por favor. E aí, um pouco, eu
acho que entro no tema especificamente, onde é que o Brasil, enfim, o que o Brasil ganha com isso, onde é que o Brasil está, ou em que direção o Brasil está indo. Acho que o primeiro ponto a mencionar é que a relação do Brasil com a OCDE, isso também já tem sido bastante falado, não é recente. Enfim, vem desde os anos 90, porque é que ela se consolida, e ela tem se consolidado como uma parceria vantajosa. Eu acho que a avaliação geral, tanto do ponto de vista dos integrantes do governo e dos diferentes governos, dos técnicos, quanto dos atores da sociedade civil, é que ela foi vantajosa e, sobretudo, ela foi quase que natural, eu diria. Acho que à medida em que foi ampliando a inserção do Brasil na economia mundial, e a OCDE também, por outro lado, foi se abrindo a novas ideias, a novas parcerias, você teve quase que um diálogo, uma aproximação natural, que foi se tornando cada vez mais sistemática. Então, você teve um paulatino aumento da participação do Brasil em estudos, projetos e instâncias da OCDE desde os anos 90, ao longo de diferentes governos, né? Então, isso passou por uma maior participação em fóruns, passou por uma maior adesão a instrumentos e convergência com os instrumentos normativos, mas passou também por uma realização de uma série de estudos técnicos, trabalhos conjuntos técnicos importantes, né, em várias áreas. Se você pegar, por exemplo, a área de concorrência no Brasil, muito da nossa legislação, que hoje em dia é considerada uma das mais modernas do mundo, ela foi fruto, ou pelo menos foi beneficiada por essa aproximação das nossas autoridades com a OCDE. O Brasil hoje é um associado ao Comitê de Concorrência, tendo realizado já 2 ou 3 reviews, enfim, e desenvolveu instrumentos que contribuem para a promoção da concorrência, da livre concorrência no Brasil, muito em função disso. Você teve também questões como combate à corrupção, enfim, ao longo desses anos você foi identificando e foi consolidando convergências. Como eu disse, obviamente, também foi ajudado pelo fato de que a organização, nos últimos anos, mostrou-se particularmente aberta e propícia ao engajamento com países terceiros, sobretudo países emergentes, né? Enfim, o entendimento era que era e é ainda, embora o contexto agora seja um pouco mais incerto, que a complexidade dos desafios globais, enfim, requereria essa abertura e essa discussão com países diferentes, de modo a que você pudesse identificar, de fato, estándares que fossem aplicáveis e válidos para todos, que tivessem presentes essas realidades. Então, essa parceria com países não membros passou a ser cada vez mais valorizada. Próximo, por favor. Só aqui, enfim, alguns dados, né? Mas isso rapidamente. Quando começou, em 2007, o Brasil virou parceiro estratégico, já então, naquela época, com with a view to become a member, ou seja, a ideia de uma aproximação com a OCDE já vinha desde aquela época. 2015, o acordo de cooperação. No 29 de novembro, portanto, nós tivemos a formalização do pedido de acessão, né? Que resultou no consequente reforço da participação. E, em janeiro de 2002, finalmente os membros chegaram a um consenso sobre a decisão de convidar o Brasil e mais outros 5 países a iniciar o processo de acessão. 2 comentários sobre essas datas, vocês verão aí que, enfim, o Brasil, no certo sentido, teve uma longa reflexão, ou se beneficiou de uma longa reflexão sobre se deveríamos ou não dar esse passo, ou seja, solicitar adesão, se não seria mais interessante ou se não seria mais benéfico você manter uma aproximação como país parceiro, enfim, participando das atividades, mas não necessariamente se comprometendo com uma sessão em ajustes mais profundos. Acho que foram dois fatores determinantes, pelo menos na minha opinião, que motivaram essa decisão em 2017. Primeiro, justamente pelo alcance crescente e pelo impacto crescente das discussões e dos princípios e dos padrões que a OCDE define. Enfim, obviamente, não sendo membro da organização, você, num certo sentido, você acabava sendo afetado sem necessariamente ter a capacidade de influenciar e assegurar.
O outro grande fator foi justamente esse compromisso com o aperfeiçoamento, com a ideia de que você queria um conjunto de reformas que o Brasil precisava ou gostaria de ter feito, estavam muito em linha com os princípios da OCDE. Quando, previamente ao pedido de acessão, foi feita uma grande análise interna dos instrumentos normativos, do acervo normativo, e se notou que já havia uma grande convergência. Então, assim, a questão nesse sentido. Outro dado interessante é que, obviamente, o pedido foi feito em 2017, só teve um consenso até 2022. Parte da dificuldade era que, enfim, haviam seis candidatos e não havia consenso entre os membros sobre qual o ritmo, se seriam todos ao mesmo tempo, se, enfim, seriam um de cada vez. Então, houve uma longa discussão, que não foi muito ajudada pelo Covid, enfim, discussões, enfim, finalmente, enfim, chegou-se a um consenso de que seria interessante. Os 6 países candidatos foram convidados a iniciar as conversas de acessão, mediante, obviamente, o compromisso com os valores que eu mencionei. Dos 6 candidatos, 5 agora, o Brasil incluído, estão já em processo de discussões técnicas, né? No caso específico da Argentina, que foi o outro país, o 6º país que foi convidado, é a Argentina, Brasil, Peru pela América Latina, Croácia, Romênia e Bulgária, enfim, do leste europeu. A Argentina, ela não foi muito específica sobre seu interesse e enfim, de dar início neste momento ao processo. Explica-se parte no momento elas estavam centradas na questão das negociações com a FMI, mas manteve contato, deixou claro na sua carta que gostaria de continuar, enfim, a aproximação até que fosse dado o momento mais adequado. Próximo, por favor. Só para ilustrar, né? Enfim, não preciso ficar muito tempo aqui, como foi a evolução. Vocês verão que, obviamente, no momento do pedido da formalização do pedido de acessão, você tem um aumento do número de participação, tanto em fóruns como a linha de baixo. O Brasil hoje participa formalmente de mais de 30 instâncias da OCDE, nas diferentes categorias, observador, que é o que chamam de participant, ou como associado, que é quase como um membro, e acompanha praticamente todos os outros, enfim, na qualidade de convidado, né? Como que parte nós temos uma espécie de standing invitation para participar de todos esses fóruns, e a tendência agora é que, como país candidato, isso se adense ainda mais. Próximo, por favor. A situação em que nós estamos agora justamente é essa, né? Enfim, nós temos já um nível de participação muito bom na OCDE, os diferentes órgãos do governo brasileiro participam com bastante regularidade, de forma bastante sistemática desses fóruns, mais de 30. O Brasil já aderiu a cerca de 40% dos instrumentos normativos da OCDE, 112, é um número bastante considerável, sendo que com a precisão de que como eu disse, boa parte deles são recomendações, portanto, não são juridicamente vinculantes, são compromissos políticos do governo brasileiro de seguir nessa direção, de implementar esses padrões. A adesão a esses instrumentos não significa que nós não seremos, digamos assim, que não haverá uma avaliação avaliação do grau de implementação e do grau de convergência durante o processo de acessão, né? A adesão, na verdade, como compromisso, ela não foi objeto de um escrutínio da OCDE, o escrutínio de convergência virá agora, muito embora não foi objeto de escrutínio direto, mas foi resultado também desses longos anos de cooperação e de interação, em que você teve vários estudos, e você tem próprios estudos do secretariado que também reconhecem, não só a opinião do governo brasileiro de que há convergência, você tem vários estudos que reconhecem. Estudos das mais diferentes áreas, alguns para mencionar apenas com impacto direto sobre a economia. Você tem o recente Digital Trade Review, que faz uma análise das políticas brasileiras de comércio digital. Estudo em curso entra com a Receita Federal, com o apoio do Reino Unido, sobre preços de transferência, para, enfim, verificar as convergências ou divergências e como nós poderíamos nos aproximar mais dos padrões internacionais nessa área.
enfim, que já produziu relatórios interessantes e agora tem sido base para reflexões internas sobre mudanças legislativas que serão necessárias. Tem um estudo importante também sobre governanças estatais, e que eu entendo que tem causado um certo furor, que era o de política regulatória, em que você faz, que não é o primeiro que o Brasil faz, que justamente você faz uma avaliação sobre o panorama e evolução do ambiente regulatório no Brasil. Enfim, como eu mencionei, como candidato à sessão, a tendência é que essa participação se amplie, mas o processo de acessão em si, próximo, por favor, ele vai elevar não só a questão da participação, mas, sobretudo, exponenciar a ênfase será no escrutínio justamente das políticas de acessão. O processo de acessão como tal qual ele foi concebido pelos membros, né, para que você efetivamente possa ser membro da OCDE, tem uma avaliação técnica sobre o grau de convergência das suas políticas, com os instrumentos normativos e com os chamados princípios fundamentais, que são áreas de interesse central de cada um dos comitês que estão consubstanciados no roteiro de acessão. Então, só para lembrar as etapas, a OCDE enviou uma carta ao Brasil, os membros chegaram a um acordo com o envio da carta ao Brasil, aos candidatos, para dar início às conversas sobre a acessão, mediante o compromisso do Brasil com aqueles valores que eu mencionei há pouco. Na sequência, a OCDE, então, apresentou, isso não é negociado conosco, não é negociado com os candidatos, o documento é decidido, é elaborado em discussão pelos membros sobre quais são as áreas de convergência, quais são os princípios e as áreas que eles gostariam de examinar para verificar quão longe ou quão convergente as políticas dos candidatos são e quais são as recomendações que deveriam ser feitas para aperfeiçoar as políticas no caso de divergências. O roteiro de acessão foi aprovado em junho passado. No caso específico do Brasil, estarão envolvidos neste processo 26 comitês, basicamente os principais comitês da OCDE. Enfim, até tem uma lista aqui, mas Comitê de Investimento, Comitê Agrícola, enfim, não sei se isso eu não vou ler os 26 aqui, mas anticorrupção, governança corporativa, mercados financeiros, pensões e seguros, concorrência, temas tributários, política ambiental, a política de biotecnologia e químicos, governança pública, política regulatória, desenvolvimento regional, estatísticas, comitê de estatísticas, política econômica, política educacional, emprego, trabalho e políticas sociais, saúde, comércio, agricultura, pesca, ciência e tecnologia, economia digital, direito do consumidor, aço e construção naval. São os 26 comitês, enfim, que conduzirão um grande exame técnico das políticas brasileiras. É um processo longo, um processo com etapas, né? Você na etapa no momento atual, enfim, nós estamos na fase de elaboração do memorando inicial, que é o primeiro documento, que é um documento que será elaborado pelo Brasil, uma autoavaliação sobre o estado de implementação no Brasil dos diferentes instrumentos normativos da OCDE. Não são os 258, eu acho que estão 216 que foram considerados os cores. Então, o que o governo brasileiro está fazendo no momento é passando em revista a sua legislação, comparando com os princípios que estão nesse memorando, e vai, então, entregar uma autoavaliação para a OCDE. Com base nessa autoavaliação, então, que será, cada um dos comitês vai iniciar propriamente dita avaliação técnica, que vai envolver envios de questionário, troca de dados sobre a discussão com os membros, comparação com a política de outros membros, você vai ter missões sendo realizadas no Brasil, o CDE, muito possivelmente, em diversas áreas, ela não se limitará a conversar com o governo, ela vai conversar com stakeholders, com a sociedade civil, para ter um pouco uma ideia para fazer uma avaliação da política brasileira naquela área. Né? Esse relatório será apresentado aos membros, que então terão que deliberar por consenso, enfim, se eles entendem que, em geral, as políticas brasileiras convergem com os padrões da OCDE, e se não, quais são as recomendações que terão que ser feitas. Só quando todos os 26 comitês
tiverem terminado essa análise técnica e tiverem recomendado ao Conselho da OCDE e que a sessão do Brasil possa se dar, é que o processo se conclui. Então, você tem aí, em média, os últimos processos de acessão, que foram Costa Rica, Colômbia e os 2 países europeus, é de 2 a 5 anos. Ainda você tem aqui um longo período, mas que é um período, próxima, por favor, que é um período que tem enormes oportunidades, porque, na verdade, ele vai permitir um escrutínio das políticas e vai provocar uma reflexão interna dos diferentes atores econômicos do Brasil, dos diferentes atores do governo, sobre a sua regulação. Então, ele pode ter um impacto transformador importante em termos da qualidade das políticas públicas, né? Enfim, foi usado, enfim, nos outros países, pelo menos, foi um grande catalisador de reformas consideradas necessárias para fortalecer resiliência, dinamismo, eficiência, né? E representou um grande fator de estabilidade, porque ainda que esse exercício o processo de acessão, ainda que você esteja em um contexto de eventualmente ter que realizar reformas, você tem ali, você se comprometeu com uma certa direção. E eu acho que isso é um fator que não é menor. Próxima, por favor, e que traz muitas oportunidades. Obviamente, como tudo, ao lado das oportunidades, você tem os desafios que serão, num certo sentido, até que serão provocados ou que virão da própria OCDE. Muitos dos indicadores que têm sido utilizados para avaliar políticas não necessariamente refletem a realidade de todos os países e de todos os países candidatos. O Brasil terá, nesse sentido, o Brasil é um bicho grande, difícil de você avaliar, então você terá que ver com muito cuidado se esses indicadores são de fato aptos e eficazes para aprender a realidade. Alguns dos critérios são subjetivos, então, enfim, no passado você teve, inclusive, você teve peso até desmensurado de questões bilaterais no exercício. Enfim, e isso obviamente um desafio. Há também um risco de que isso tem que ser acompanhado também, um risco de um double standard, na medida que o Brasil, pelo menos nessa leva agora é um país grande, um país com economia importante, enfim, obviamente você vai ter um foco muito grande, né? Então há sempre o risco de que eventualmente a avaliação do Brasil seja um pouco mais rígida do que normalmente deveria ser. E tem riscos também do nosso lado, isso é evidente, você tem um problema você terá um desafio de coordenação. Você, com esse amplo universo de medidas, você tem coordenação com o Congresso, coordenação com a sociedade civil, com as diferentes áreas do governo, nos níveis subfederais também, porque, obviamente, você tem aí a ideia é que o processo, enfim, tem impacto nas mais diferentes áreas, como eu mencionei, a complexidade da estrutura, preparação técnica, como disse próprio, entender os indicadores, entender o que você tem que medir, a própria questão dos dados de estatísticas, enfim, nosso sistema de estatística é bastante avançado, mas não necessariamente coordenado, então você tem aí uma série de desafios que terão que ser enfrentados, mas a verdade é que também trazem muitas oportunidades, né? Enfim, em termos do que esse processo pode aportar. Próxima, por favor. E eu começo por essa que nós já havíamos falado, esse contínuo monitoramento das políticas públicas tende a se traduzir em ganhos de eficiência e qualidade, assim como vetor de desenvolvimento e governança. Você terá, na qualidade de membro, durante o processo mesmo, mas sobretudo na qualidade de membro, acesso ampliado aos estudos e análise da OCDE, que podem ajudar a identificar, portanto, políticas inovadoras. A convergência com as melhores práticas, contribui para gerar confiança nos rumos da economia. Será também, acho que isso é importante ressaltar, não é um processo de uma mão única, você tem aí um diálogo com a OCDE, então você vai ter um processo de aprendizado mútuo, de inclusive evolução das próprios estándares das regras da OCDE. Como membro, e talvez essa é uma questão, não é uma questão menor, você teria uma participação efetiva nos processos decisórios, na definição da agenda, tratamento de temas, e, obviamente, enfim, ganhos em termos de projeção do cenário internacional, considerando o contexto atual, acho que é importante. Então, nesse sentido, você tem aí, obviamente, um processo desafiador, acho que essa seria a palavra que eu usaria, mas que pode ter resultados muito benéficos para o Brasil.
próximo, por favor, e eu já prometo que eu já estou concluído. Será, como eu disse, um longo caminho pela frente, mas a minha avaliação, pelo menos, é que, pelo menos à primeira vista, a relação, como eu disse, ela tem se provado mutuamente benéfica, não há razão para pensar que ela será diferente, muito antes pelo contrário, né? Essa nova etapa, claro, ela traz desafios, como eu disse, sobretudo no contexto atual, tensões políticas, enfim, a própria questão do quão aberta a organização será para outros países e outros membros, é algo que terá que ser acompanhado. Você terá, todo ao longo do processo, uma necessidade de avaliar custos e benefícios, porque você terá pressão para introduzir mudanças que não necessariamente naquele momento seriam as prioridades, mas isso acho que é importante ter presente também, que eu não mencionei, que, outra vez, mesmo essa avaliação e as recomendações não necessariamente são recomendações fixas, tem que ser assim ou não. Você tem aí muito espaço para dizer, olha, isso aqui não funciona, o país candidato, isso aqui não funciona. Nesse momento, eu tenho que... É mais que nada um processo do que propriamente um modelo único. Não em várias áreas, isso a gente tem ouvido muito aqui, não é que um one size fits all, os países são diferentes, têm realidades diferentes. Você não vai querer, por exemplo, que a política de desenvolvimento regional do Brasil seja a mesma de Luxemburgo. E isso tem bastante consciência, para dar um exemplo, e isso em várias áreas. Então, você tem aí um espaço de flexibilidade para imprimir o seu ritmo e as suas prioridades nesse exercício de aperfeiçoamento das políticas, nesse exercício de aprofundamento. Mas, para isso, acho que é importante essa conversa que nós temos tendo aqui, é importante ter muito claro qual é o alcance, a natureza e quais são as flexibilidades do processo, né? E quais são os ganhos do ponto de vista interno e externo no curto e médio prazo. No curto, e acho que essa avaliação é importante, ela tem que ser feita, e a cada passo ver um pouco como é que caberá ao Brasil em cada passo e em cada área, decidir o que fazer para convergir aos padrões. Não será o OCDE que vai nos dizer o tempo todo, é assim, faça isso ou faça certo. Então, no fundo, para concluir, acho que a mensagem que eu gostaria de transmitir é isso. Eu acho que, bem utilizado estrategicamente, o processo de acessão e a participação do Brasil pode ser instrumental para o desenvolvimento, mas é uma escolha que tem que ser feita a cada momento. E, com isso, eu agradeço aqui, fico aberto às perguntas. Como eu disse, um longo caminho pela frente. Obrigada. Eu que agradeço, Daniela, a gente que agradece, corrigindo o lapso, vou dizer que a Daniela é advogada de formação, com mestrado em Direito Internacional e pós-graduação em Direito de Integração Europeia, diplomata, e desde janeiro de 2018 atua como delegada adjunta do Brasil, junto às organizações internacionais econômicas sediadas em Paris, dentre as quais a OCDE. Prévio ao cargo em Paris, chefiou no Itamaraty a área de contenciosos na OMC, e trabalhou igualmente na delegação do Brasil junto à Unesco, e com temas de integração regional, incluindo o Mercosul. Agora, depois da sua explanação ampla, vamos passar a palavra para a Vera, para falar sobre as áreas desafiadoras da OMC, da OCDE. Desculpe. Boa tarde a todos. Daniela, é um prazer ouvi-la e aprender muito com você. Eu queria partilhar a tela, se vocês deixarem. Cadê a chefa? Pronto. Aqui já. Já está aparecendo. Tá aí? Bom, lá vai. Então, eu vou fazer muito correndo para tapar, brincar, trabalhar com alguns pontos que a Daniela levantou. Tá? Primeira coisa que eu gosto de fazer é comparar com a OMC, porque vocês conhecem todos a OMC e sabem como é que funciona. Bom, claro que os desafios são brutais, e eu posso dizer uma coisa de quem está trabalhando com a OCDE há muito tempo, quem trabalhou há 30 anos com regulação. Gente, a OCDE está presente em todas as grandes áreas da governança econômica mundial. Tá? Isso aqui vocês morrerem de inveja, que a Daniela vai morrer de frio o inverno que vem. Bom, por que a gente... Vamos começar pelo fim? Por que o Brasil tem que se tornar membro? Por que eu acho que é fundamental? Primeiro, gente, é where the action is. Sabe, o mundo está parado, está uma crise danada no mundo, a OCDE está trabalhando sim, continua trabalhando. Tá? Segundo, um dado importante para os empresários, não é? Você reclama muito do custo do Brasil para tudo, de tributação, de emprego, de lei de emprego, de logística que não funciona, etc.
Tudo isso é trabalhado na OCDE. Então, quando os empresários que são contra entrar na OCDE, eu digo, escuta aqui, vocês estão reclamando? Então, presta atenção na OCDE. E o terceiro recado para os advogados. O mundo é completamente diferente, tá? Não é baseado em hard law, gente, é baseado em guidelines, tá? Eu vou pular um montão de coisa, porque a Daniela falou muitíssimo bem. Olha, então, todas as áreas que vocês vão ter que trabalhar, cada um desses temas que vocês abrem, gente, é uma infinidade. Eu estou há 4 anos mexendo, se eu cheguei na superfície, eu diria que é muito, tá? A complexidade, a quantidade de trabalhos que você tem. Depois, agora vamos ao ponto importante. Eu cheguei em Genebra, Daniela, e na reunião da OMC, eu falei, escuta aqui, eu estou trabalhando com a OCDE, né? Eu sou chair da OMC, eu quero dizer que a OCDE está eating the regulatory space on trade. Foi um escândalo. Está aqui a prova, tá? Vocês têm 22 áreas, todas da OMC, que está parada, e a OCDE está continuando. Medidas não tarifárias, se vocês quiserem, public procurement, tudo que a gente deveria estar discutindo lá. Mostrei isso, o pessoal ficou nervosíssimo. E uma DDG veio falar comigo, sabe? Aquela história, falou, Vera, você tem razão, isso está acontecendo. Olha só para a área de investimento, olha o pitel para os senhores advogados. Como eu digo, não tem uma organização internacional de investimento, mas está aqui, tem tudo que vocês falarem de investimento, está trabalhado na OCDE, tá? A parte de policy, a parte de bribery, a parte de desenvolvimento de investimento sustentável. Cada área dessas, eu tenho 10 advogados trabalhando o tempo todo. Gente, eu não consigo ter a ideia geral de como a coisa... Estou tentando escrever isso para resumir para vocês, mas é uma loucura. A área de taxação, não preciso falar, é uma área que é contenciosa, né, para o pessoal dos advogados, difícil. A área de ambiental. E aí, Daniela, é mais do que o ator coadjuvante, tá? Eu diria que a Organização Mundial do Meio Ambiente, hoje, é a OCDE, como a maneira como ela discute e, principalmente, como ela cobra gentilmente dos membros dos países, né, a se alinharem ao que ela considera os melhores princípios. A área de corrupção. E agora, eu vou mostrar o que a Daniela não mostrou, que é o último relatório por favor, da qualidade regulatória do Brasil. Olha o óbvio que eles falaram, tá? Barreiras à entrada de firmas, e como você não quer, né? Por que isso é importante? Aí fala que abaixar a carga regulatória, por favor, mexer com tarifas, reformar comércio, né? E fazer menos discriminação contra investimento estrangeiro. E aí, gente, começa o que eu adoro, são os indicadores, tá? Todos os países vejam a prova de que o Brasil é um país fechadíssimo, continua, não chega a 30% da importação e exportação embaixo do PIB. Das partes de tarifas, o vermelho são países emergentes, o verde e amarelo, o Brasil. Na área de agricultura, sim, é para baixo. Vejam na área todinha de têxtil, toda a área de máquinas, tudo automóvel, o escândalo que é a tarifa brasileira. Restrição ao comércio, gente, isso aí é um gráfico. Eu estou trabalhando que nem uma alucinada para entender como é que esses indicadores funcionam. O Brasil está por aqui, tá? O Brasil está um pouquinho acima e a OCDE adora fazer coisas de 0 a 6, né? Medidas de 0 a 6. Outro assunto que foi analisado, barreiras, atenção, senhores advogados, a concorrência profissional. Aí se descobre o óbvio, né, gente? O que ele pede é um pouco mais de competição entre as áreas. E atenção, quem são esses profissionais? Advogados, sim. Aí começa contador, auditora, engenheiro, arquiteto, a área de serviço imobiliário. E aí eles dissecam a regulação brasileira e vai dando nota, vai dando nota, vai dando nota. Aí fala, por favor, a parte de energia que ainda está fechada, toda ela, a privatização, a parte de monopólio, né, separar a parte que ainda é Estado no meio, e toda a parte de infraestrutura, que é a que os empresários tanto querem, né? E aí vai lá outro índice. Vejam a área de serviço como um todo, o Brasil, como é fechadíssimo, de 0 a 6, o Brasil é da linha mais fechada de serviços profissionais como um todo, tá? Aí vamos mexer com os advogados, não é? E aí você tem o que eles falam dos advogados, e aí fala, sabe, a história de pagar por todos os estados, da OAB ser fechado, do exame da OAB, tudo isso é mencionado,
E, claro, atenção, o Brasil está muito considerado na média. Aí, como eu digo, seus advogados, a vantagem, gente, é que eu não sou advogada, então posso falar como uma acadêmica, né? É pegar cada um daqueles itens da regulação e conversar. E, mais importante ainda, o que eu peço para a Renata organizar, é grupo de trabalhos dentro da OAB, dentro do trabalho da BITCHAM. Todo mundo vai estudar os grandes itens, não é? Da entrada do Brasil na OCDE. E pronto, está aqui. Lembra da network, da parte de logística? O Brasil tem nota ruim, tem uma nota pior que os outros países. Tá? A parte de institucional, é óbvio que o Brasil está longe, tem que fazer os famosos análises, os RIAs, o exame de RIA, conversar com todo mundo, enfim, e criar um órgão, como tem no Reino Unido, nos outros países, de centralizar a qualidade regulatória, que é isso que a OCDE está fazendo. Tá? As recomendações, o envolvimento dos estados e a maneira, né, do indicador de barreira que tem estado. E aí eu coloquei alguns pontos para vocês entenderem, e eu vou tentar acabar por aí. Tá? Como é que a OCDE faz análise de regulação dos países e dá nota não só para a regulação em si, mas como o que eles chamam de qualidade da regulação, como está sendo implementada. Tá? E é isso que a OCDE faz. No caso desse tipo de indicadores, para vocês terem uma ideia, olha o setor, os network que eu falei, olha o setor dos advogados aqui, e eles fazem esse tipo de trabalho. Eles pegam a distorção, né, de cada uma das áreas, a área de barreiras, e vai dissecando, vai abrindo vários subitens, e aí vai dando pesos e vai chegando a uma nota final. É essa metodologia que o Brasil precisa, os advogados precisam entender para saber como é que o Brasil vai ser julgado, certo? Bom, aí tem indicadores da OCDE. Esse é o meio importante, que são os indicadores macroeconômicos, tá? Que isso está num dos livros que eu fiz, que está tudo na internet de graça. Isto aqui, gente, é a qualidade da política ambiental do Brasil. A melhor nota da Dinamarca, a pior nota, a Rússia, África do Sul e Brasil. Então, não é a regulação está considerada boa, é o rigor da política aplicada. Tá? Outra área para os advogados, outro mundo, é o Service Trade Restricted Index, é o índice de restrição a serviços. E aí o Brasil está em todas essas áreas, tá? Por algumas poucas áreas, ele tem uma nota melhor que a média da OCDE. Tá? E aí, conclusão. O Brasil deve participar ou não? Eu diria que as vozes que eu tenho escutado dos contra, a maioria são de advogados. Porque, é verdade, a OCDE vai, sim, tirar um pouco a zona de conforto dos advogados. Quer dizer, eu, como acadêmica, que vejo a importância do transfer price, a OCDE mostrou que o Brasil perde bilhões porque faz um regime de transfer price diferente das outras, do que o resto do mundo. Não é que o Brasil é pior ou melhor, o Brasil é diferente e tem que jogar nesse tipo de time. A discussão não sei se vocês leram o manifesto contra o Brasil entrar no OCDE, que alguns advogados da área tributária fizeram. Por favor, né? Não adianta se você está andando com o passo completamente diferente do resto do mundo, fala outra língua. Não adianta isso, não é? Aí você tem todos os advogados muito preocupados com as sugestões que a OCDE fez para a área de advogados. Como eu digo, compara com os outros países. É tão importante você fazer esse tipo de discussão. Agora, como eu falo abertamente, já passei por isso quando eu estava em Genebra, que era toda a área de serviço, aí toda a área de construção civil ia para lá, a OAB teve lá muitas vezes, etc. O que se quer na área internacional é basicamente investimento em área de consultoria internacional, né? E toda geração nova de advogados está louca para trabalhar em outros países também, trabalhar e crescer e fazer parcerias. Então, o modelo, vamos dizer assim, mas olha, não é só advogados, engenheiro é igualzinho, o problema de arquiteto é igual, a área de contador é igual, precisa mudar a mentalidade fechada do Brasil. Tá? Outro argumento que eu escuto muito, por que o Brasil vai perder a sua soberania? O que acontece? O Brasil é membro fundador da OMC, de 100 organizações multilaterais, são 5.000 acordos que eu andei contando,
E a pergunta é por quê? Qual é o medo qual é a soberania que o Brasil vai perder entrando na OCDE? Tá? Outro ponto importante é a discussão: por que membro e não só nos comitês? Porque, desculpe, gente, essa história de você não poder estar na cozinha fazendo, né, o que vai ser um próximo acordo internacional, eu acho que não é uma posição para o tamanho do Brasil. Né? Todas as áreas importantes, e um termo que aí não é só para falar de advogados, para falar dos economistas. Tá? Eu tenho vários grandes amigos economistas que são totalmente contra a entrada do Brasil na OCDE por causa do problema de balanço de pagamento. Em 82, eles dizem que foi a OCDE que foi porque obrigou a abertura de capitais de toda a parte de serviços intangíveis, serviços, não é? Foi por causa disso que a Coreia quebrou, o México quebrou, etc. Bom, eu fui estudar isso daí, não é verdade, quebraram porque estavam com outros problemas. Eu fui descobrir material que a Coreia quebrou porque ela não tinha legislado, não tinha regulação de hedge funds, era isso, por isso que ela quebrou. E aí, o que aconteceu, gente? O CDE e o FMI discutiram muitíssimo quais são medidas macroprudenciais numa crise de balanço de pagamento. E posso dizer, gente, que quem dá a decisão final é o FMI, e o Brasil faz parte do FMI desde que foi criado. Então, meus amigos desenvolvimentistas, por favor, precisam de mais informação, estudar o que está acontecendo. Não é verdade que a OCDE hoje proíba que o Brasil tenha qualquer tipo de problema. E voando para vocês sentirem o gostinho, olha só, olha os 500, só de meio ambiente são mais de 400 indicadores na área de serviços, então são uns 100, tá? Só para vocês se divertirem, e a área de digital é mais bonitinha. Pronto, moral da história, eu queria stop sharing. Qual é o recado? Má informação. Eu diria que hoje o problema do Brasil sobre a OCDE é má informação. Da mesma maneira que eu acompanhei tantos advogados que foram para Genebra, os empresários foram para Genebra, advogados foram para Genebra, e o Brasil se transformou num grande entendedor de OMC, eu acho que falta esclarecimento e informação. Então, Renata, e aí o Márcio, que estiver assistindo, Rich Chan tem obrigação, porque o Reino Unido ajudou muito o Brasil a entrar, querer entrar, pagando um monte de estudos. Vamos organizar, assim, de cara, nessas áreas que eu falei, a Daniela dá outros exemplos, de cara, gente, uns 10 grupos de trabalho para dissecar o que são que guidelines são essas e como a legislação brasileira vai ser afetada. Eu acho, Daniela, que para você o que mais o Paris precisa é a ajuda e de quem entende e para tentar tapar esses buracos de desinformação. Prontinho. Obrigada, gente. Obrigada a você, Vera, por ajudar esse esclarecimento, esse melhor conhecimento. Já anotei a nossa lição aqui. Inclusive, esse seminário é o primeiro de uma série que a gente está fazendo no Brasil e OCDE, envolvendo os vários comitês da própria Câmara, quer dizer, a gente já está começando esse trabalho. E vou passar a palavra, então, agora para a Fernanda Cotsias. A Fernanda é doutora em Direito de Comércio Internacional pela PUC, São Paulo, com doutorado sanduíche na Georgetown University, conselheira titular do CARF, Ministério da Economia, e professora de pós-graduação, consultora em comércio exterior, advogada licenciada e diretora jurídica de conteúdo da rede Women Inside Trade. Fernanda, passando a palavra para você. Seja bem-vinda. Obrigada, Renata. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa. O momento é muito propício e a gente tem muito a ganhar com esse tipo de iniciativa. Você tem provocado muitos eventos e muitos debates interessantes dentro e fora da Câmara, isso é muito bom. Falar depois de Daniela e Vera é sempre um desafio, né? Para não ser repetitiva e considerando tudo de importante que elas trouxeram, eu vou concentrar minha fala na parte de comércio propriamente dito, de comércio internacional. Deixa eu dividir a minha apresentação com vocês e, seguindo o exemplo da Vera, a minha apresentação ela é baseada mais em indicadores, alguns deles até a Vera já passou, que vai permitir que eu pule e ocupe menos o tempo de vocês. Então, quando a gente fala de OCDE e comércio internacional, existem alguns temas que são abordados de uma forma mais direta, né? Como a questão de aumento do comércio de bens e serviços, inserção nas cadeias globais de valor,
abertura para investimento estrangeiro, regulação de crédito à exportação e combate a comércio ilícito. Além ali, a Vera falou também, a questão de comércio e investimento, comércio e meio ambiente, mas enfim, a gente vê que a maior parte das recomendações eles estão nesses pontos aqui. Como a Daniela mencionou, esse novo momento do Brasil em relação ao OCDE, ele se inicia com o recebimento da carta convite, né, em janeiro desse ano. E se nós formos olhar a carta convite, nós conseguimos, que ela é pública, ela está, né, à disposição de todo mundo que tiver interesse de olhar, e na carta a gente já consegue pincelar alguns princípios, alguns pontos, compromissos relacionados a comércio em que o Brasil precisa se comprometer e precisa se debruçar, né? Produtividade e competitividade, abertura comercial, inserção em cadeias globais de valor, redução de barreiras ao comércio, e aí não só barreiras tarifárias, mas como também barreiras não tarifárias, e aí que entra a questão da regulação, que a professora Vera tão bem falou agora, aceleração das medidas de facilitação de comércio, principalmente aquelas em que o Brasil já se comprometeu por meio do Acordo de Facilitação de Comércio no âmbito da OMC, e outras medidas para aumentar a segurança jurídica e reduzir judicialização e litigância dentro dessas questões relativas a relações comerciais internacionais. Utilizando esses pontos que o Brasil, já na resposta à carta, precisou se comprometer a, né, olhar e melhor desenvolver, a gente consegue ver, a Daniela trouxe esse gráfico, né, basicamente o mesmo, e aí a gente consegue ver que o Brasil, né, não só em termos de comércio, mas em termos gerais, ele vem se comprometendo com uma série de instrumentos e comitês, mas que nesse último período aqui de 2017 a 2020, a gente deu uma guinada realmente de abraçar e tentar promover essa reforma de uma forma muito mais célere, diante do interesse efetivo e já declarado de entrar para a organização. Agora, o que a gente precisa de fato fazer e qual é o status do Brasil com relação a esses pontos relacionados a comércio que eu listei que estavam na carta convite? Primeiro gráfico, a professora Vera já mostrou, né, o que demonstra que nós somos uma economia muito fechada ao comércio ainda. E o segundo e o terceiro gráficos aqui mostram a questão das barreiras tarifárias, né? Então, a gente vê aqui o Brasil, tanto para a questão de todos os produtos, quanto para a questão específica de bens de capital, o Brasil com tarifas muito mais elevadas do que a média dos demais países que integram a organização, mostrando que isso realmente é um problema, e é um problema que, né, nos acompanha há muito tempo, isso aí não é uma novidade, né? O governo brasileiro promoveu já esse ano 2 reduções tarifárias grandes, né, em grupos, sendo a segunda provisória, o que a OCDE olhou com bons olhos, porém, né, deixou claro que o que ela quer é reduções definitivas, não temporárias, né? Isso está claro nesse último documento sobre regulação que a professora Vera mencionou, foi publicado recentemente. Mas, enfim, a gente vê que ainda que essas reduções tenham sido oportunas, a discrepância com relação às médias dos demais países ainda é muito significativa. Além disso, quando a gente fala de barreira, a gente não fala só de barreira tarifária, a gente fala de barreira não tarifária. E quando a gente fala de barreira não tarifária, a gente acaba falando em formas regulatórias de ter protecionismo. O gráfico da esquerda, ele mostra não só em verde o que é a questão da tarifa, que é a única proteção autorizada, né, no comércio internacional, como grau de assistência no sentido de proteção regulatória a setores dentro do Brasil. E aí a gente vê algo bastante significativo, principalmente. A gente vê que a proteção regulatória, ela ultrapassa a proteção tarifária, que já é alta, né? Então, é o que a gente fala do behind the border measures, né? Então, assim, não é só a proteção da fronteira, é a proteção que está atrás da fronteira e que ela é muito significativa e ela traz um custo muito alto para o comércio. No segundo gráfico aqui, a gente começa a ver outros pontos em que o Brasil também tem problemas quando comparado ao OCDE, né? Barreiras a investimento estrangeiro direto, barreira tarifária, barreira a discriminação com relação aos fornecedores estrangeiros e a própria facilitação do comércio, né? Então, na verdade, que é a barreira da barreira, né? Porque a facilitação justamente já é diminuir custo, e se você tem uma dificuldade de chegar nesses problemas, você está tendo uma barreira dupla.
A questão da própria regulação como uma barreira também, e a gente vê o Brasil no vermelho ali muito longe da média da OCDE. E a esse respeito do como a regulação ela é uma barreira ao comércio, ela é um problema por si só, mas na questão do comércio internacional, é interessante a gente trazer o Trade Policy Review do Brasil, o último que foi publicado, a gente deve receber um novo em breve, né, no âmbito da OMC, que é, digamos assim, o tipo de relatório similar ao que a OCDE faz, né? E esse até eu acho que a Daniela ainda participou, eu acho, né, Daniela, que ainda estava em Brasília quando ele foi publicado, enfim, teve uma participação mais direta. E o que a gente vê é que um dos pontos que a OMC destacou nesse último relatório sobre o Brasil é a quantidade excessiva de licenciamento de importação, que é uma barreira, porque esses licenciamentos eles são feitos por órgãos técnicos, né, dentro dessa parte regulatória. E aí a gente tem o regulamento, o licenciamento automático ele já é alto, mas o que chama atenção principalmente é o licenciamento não automático, que aí, de fato, é onde a autoridade precisa analisar pedido por pedido e deferir os pedidos para que realmente as importações aconteçam. Nesse caso, a gente tinha à época, né, 5.460 linhas tarifárias em que existia necessidade de licenciamento. Isso é mais da metade de todas as linhas tarifárias existentes, né, o que é um absurdo. Tiveram várias faxinas regulatórias de lá para cá, com redução de licenças. Então, a gente sabe que hoje em dia a situação do Brasil ela é melhor do que está aqui. A gente não tem esse número consolidado, porque o governo não divulgou desde então, mas o fato é que a situação melhorou, mas ela não se modificou de fato. Então, aqui, a barreira regulatória ao comércio internacional ela ainda é muito clara e ela precisa de uma atuação direta. E isso vai ser possível quando o Acordo de Facilitação de Comércio e quando a Convenção de Quioto revisada, que é outro instrumento super relevante em termos de custo de comércio internacional, né, o Acordo de Facilitação no âmbito da OMC, a Convenção de Quioto no âmbito da Organização Mundial das Aduanas, entrarem efetivamente em vigor no sentido de cumprimento, né? O AFC ele já é exigível do Brasil há mais de 2 anos, mas ele não é completamente cumprido. A Convenção de Quioto revisada ela ainda está num período de graça, mas ela vai ser plenamente exigível a partir do ano que vem. Então, assim, a OCDE ela não vem trazer nenhuma novidade, fazer nenhum pedido ou apontar nenhum problema novo. O que ela vem é somar, né, as recomendações e as vozes de outras organizações que o Brasil já se comprometeu anteriormente, com indicadores que são necessários para a competitividade e do Brasil como um todo, né? Para vocês terem noção da importância dessa questão do impacto regulatório das anuências, o Time Release Study, que é um estudo publicado pela Receita Federal, né, por obrigação dentro do Acordo de Facilitação de Comércio, ele estima a quantidade de horas necessárias entre o pedido e o deferimento da licença de importação. O MAPA, 505 horas, Exército, 467 horas, Inmetro, 410 horas, Anvisa, 304 horas. Isso média, né, gente? A gente não está falando nem daqueles casos problemáticos, né? E assim por diante. São situações que fogem bastante razoabilidade e que trazem aí um prejuízo em relação ao tempo que as mercadorias precisam para atravessar as fronteiras muito significativo, né? Então, aqui, com o que o Brasil já tem produzido de indicadores, a gente tem que produzir muito mais, mas a gente já começa a ver onde estão os problemas e essa questão regulatória realmente é muito séria. Além disso, em termos mais amplos de facilitação do comércio, é bastante interessante que, por mais que o principal compromisso de facilitação do comércio seja no âmbito da OMC, quem mede o grau de compliance com o Acordo de Facilitação de Comércio é a OCDE. A OCDE ela tem um indicador, né, baseado no Acordo de Facilitação de Comércio da OMC, e tenta medir, né, periodicamente como os países estão se saindo com relação a esses compromissos. E as notas vão de 0 a 2. E aí o acordo de facilitação, aqui ele é colocado dentro de todas essas grandes categorias. E o que a gente observa é que o Brasil melhorou de 2017 para 2019, mas nós continuamos muito longe do 2, né, do que é considerado a implementação efetiva do acordo. E alguns pontos chamam a atenção, né? O primeiro, cooperação externa entre agentes de fronteira, né, a cooperação com outros países.
a cooperação interna entre agentes de fronteira, ou seja, da Receita Federal, enquanto a aduana, com os demais órgãos que atuam aí, regulatórios, MAPA, Anvisa, Inmetro, Exército e assim por diante, a automação e envolvimento da comunidade comercial. Ou seja, essas são as piores notas do Brasil, foram aquelas que tiveram um menor progresso entre 2017 e 2019, que foram as duas últimas avaliações feitas. E aqui a gente vê que é justamente dentro dos mesmos critérios que a Daniela mencionou, que Vera mencionou, a necessidade do Brasil endereçar essas melhores práticas para que, de fato, haja competitividade e o Brasil consiga diminuir o que a gente chama de custo Brasil, né, que é toda essa dificuldade de fazer negócio. Isso falando de comércio de bens, mas quando a gente vai para o comércio de serviços, a situação não é diferente, a professora Vera também já mencionou isso, né? O Brasil está não só acima da média mundial, que é a linha cinza no gráfico de cima, como bem acima da média da OCDE. E aí a gente tem aqui no segundo gráfico quais são os setores menos restritivos e os mais restritivos. A professora já mencionou algumas questões, a questão dos advogados, dos arquitetos, mas eu queria chamar a atenção para dois setores que são muito protegidos e que isso também prejudica o comércio. O primeiro é a parte dos bancos. Isso traz uma dificuldade para fluxo comercial de uma forma geral, mas principalmente a parte dos serviços de courier, né? O que a gente tem que pensar é que hoje em dia, quando a gente fala de comércio internacional, do futuro do comércio internacional, a gente está falando de comércio digital. E para ter um comércio digital que consiga, de fato, progredir, você precisa ter formas de garantir que aquelas compras, né, que são feitas por plataformas, elas cheguem ao destino, né? E a principal dificuldade do Brasil é o fato de que a maior parte de todos os benefícios e de todos os programas que envolvem importação e exportação são só permitidos por meio dos Correios, e os poucos couriers que são autorizados a atuar no Brasil sofrem muitas restrições. Então, o fato é que nós não estamos prontos para a era digital, não só pelo excesso de proteção, mas pelo fato de que nem sequer esses serviços são regulados e permitidos de uma forma que contemple as necessidades do comércio digital, né? Então, isso também é um grande problema. Com relação a cadeias globais de valor, é importante destacar que, hoje em dia, 70% do comércio global depende de cadeias globais de valor. O problema é que o comércio do Brasil, ele está quase todo nesses outros 30%. Né? Então, a gente já está fora da principal forma de se fazer comércio e de ser competitivo internacionalmente. De acordo com o CDE, a média dos membros é de que 45,5% do valor agregado das exportações são feitas por meio de importação, ou seja, né, o que é exportado está inserido dentro de cadeias globais de valor em que insumos e processos inacabados são importados. No caso do Brasil, nós só temos essa agregação para 19,3%. Então, muito abaixo também do padrão OCDE. Isso faz com que o quê? Com que o Brasil continue sendo um exportador eminentemente agrícola, né? E aí, quando a gente olha a balança comercial batendo recordes, parece uma coisa boa, mas não é uma coisa boa para ninguém, porque a gente sabe que a balança comercial ela só responde para a soja, né? E aí, onde está a agregação de valor? Onde está a geração de emprego? Onde está o aumento de competitividade, a diversificação da economia? Isso tudo está no problema que a gente não consegue ser competitivo em outras áreas em função de estar marginalizado dentro dessa noção de cadeias globais de valor. Nesse esquema aqui embaixo, que também é da OCDE, a gente vê o Brasil ali, não está colorida a figura do Brasil, bem pequenininha ali, né, no canto esquerdo, porque o Brasil não faz parte de nenhum grande bloco, de nenhuma grande cadeia, né, global de valor. Ele tem alguns poucas interações, mas de uma forma muito marginalizada. E isso precisa também melhorar para que o Brasil seja mais competitivo. E diante desses indicadores, então, que a gente consegue ver que no âmbito comercial o Brasil ainda não está num bom momento aos olhos da OCDE, todos os gráficos que eu trouxe, todos os indicadores são da OCDE, quais seriam os próximos passos, de acordo com os próprios estudos da OCDE, de acordo com os especialistas, de acordo com, enfim, com toda essa análise? Redução tarifária, de fato, não temporária, mas permanente, com foco em insumos e bens de capital,
para que possa haver, então, a inserção do Brasil em cadeias globais de valor e para que a economia consiga ser mais competitiva. Revisão dos regimes aduaneiros especiais, esse é um outro ponto que, em geral, a OCDE faz críticas dentro lá do capítulo de tributação, mas que atua diretamente dentro da questão do comércio. Nós temos muitos regimes especiais com tratamentos diferenciados para setores e para grupos, né, industriais específicos. Isso faz com que nós tenhamos muitas exceções e poucas regras, o que torna a regulação difícil de navegar e de se realizar, e traz insegurança jurídica, né? Aqui, o grande caminho é você não ter muitos regimes especiais, você ter grandes regimes gerais e poucas situações como exceção, né? Hoje em dia, a nossa exceção é a regra, e isso é muito problemático. Além disso, investimento e seriedade na automação e nas reformas de processo de importação. Digo importação porque o processo de exportação já foi reformado, né? A gente já tem um novo processo de exportação em vigor, mas o fato de o Portal Único não estar plenamente implementado traz uma série de problemas e prejuízos para quase tudo que o governo tem feito nos últimos anos em termos de facilitação de comércio. Quando a gente ouve os órgãos governamentais falando, nós vemos que existe um avanço significativo na área de facilitação, só que quase tudo é promessa, né? Quando você diz, o problema é X, eles dizem, não, mas o Portal Único vai resolver. Mas o problema é Y, o Portal Único vai resolver. Ok, o Portal Único tem realmente capacidade de resolver, mas ele só vai ter capacidade de resolver se ele for uma realidade. E essa realidade ela ainda está distante, principalmente para importação, por duas questões. Uma questão é orçamentária, e a segunda questão é a dos órgãos anuentes, né? Receita Federal e o SESEX, eles estão completamente alinhados com o plano do Portal Único. E os outros órgãos? O MAPA ainda faz análise com papel, né? A Anvisa e Metro melhoraram, mas ainda estão muito longe do que seria o adequado para que realmente o fluxo comercial seja rápido, seja célere, seja adequado para a dinâmica do comércio internacional, né? Então, assim, o Portal Único ele tem que deixar de ser uma promessa e ser uma realidade, principalmente para a importação, que é um ponto focal não só em termos de consumo, mas também em termos de fazer a indústria doméstica girar, né? A questão de insumos, de partes, peças, precisa da questão do processo de importação revisado e funcionando de uma forma adequada. A redução das barreiras regulatórias, principalmente em relação às licenças de importação, cooperação e coordenação entre os intervenientes, e aí uma das grandes soluções que a OCDE propõe há muito tempo, antes do Brasil começar o processo de acessão, é que haja delegação de poderes na fronteira. Então, ao invés daquele container ser analisado pela Receita Federal, e aí depois que a Receita libera, passa para o MAPA, que depois do MAPA libera, passa para outro órgão, que um único órgão, né, um único agente consiga fazer o trabalho de vários órgãos. E isso em todas as conversas que eu tenho tido, né, dentro da consultoria, representando o setor privado, junto aos órgãos de governo, o que falta é para o governo perceber que o Estado é um só, né? Existe uma divisão de ministérios, de secretarias, para que funcione, para que seja técnico, claro, faz sentido. Mas o fato é que, para o empresário, para a empresa, quando ele olha para o Estado, ele olha como uma coisa só, né? São os requerimentos estatais para que eu consiga operar no comércio internacional. Então, não adianta a Receita Federal fazer uma série de análises e dizer eu sou eficiente, o problema está no órgão X ou no órgão Y. É importante que a gente mapeie onde estão os gargalos, mas principalmente que exista uma política de Estado para que esses gargalos sejam resolvidos como um todo, e não simplesmente que se aponte culpados ou órgãos que sejam menos eficientes que outros, né? Avanço nas políticas de facilitação como um todo, acordo de facilitação e convenção de Kyoto revisado. A CNI fez um estudo há alguns anos atrás em que se constatou que o custo do comércio, em termos de tempo, insegurança jurídica e tudo que é necessário para cumprir as burocracias, supera o custo de pagar tarifa. Então, se a gente já tem tarifa acima da média, somado aos custos de fazer comércio, né, esses custos do red tape at the border, se torna quase inviável que o Brasil, de fato, abra sua economia e se insira dessa forma. E, por último, uma maior interação entre setor público e privado. E aí até aproveito para já puxar a primeira pergunta que foi feita aqui no chat. Posso responder a segunda parte da pergunta, que é
como a iniciativa privada, como as câmaras de comércio, poderiam contribuir, então, para o processo de acessão. A Daniela bem mencionou, o primeiro passo agora é o Brasil fazer uma autoavaliação. Só que se a gente for olhar a nossa experiência com autoavaliações passadas, né, seja para fins do Acordo de Facilitação de Comércio, seja para outros, o governo costuma ser meio benevolente com ele mesmo. Né? Então, muito provavelmente, essa autoavaliação, ela não necessariamente ela vai vir com uma fotografia do jeito que o setor privado olha para o custo Brasil, para os problemas regulatórios, para os problemas de gestão pública. Né? O importante é que, dentro desse processo, o setor privado se aproxime do governo para discutir que reformas são essas, em que medida elas são necessárias e onde estão os gargalos. Né? E essa é uma impressão que só vem do setor privado. Dentro do Acordo de Facilitação do Comércio, a gente já tem algumas iniciativas de aproximação setor público e privado, como, por exemplo, o CONFAC, né? O Comitê de Facilitação de Comércio, que até o Brasil inovou fazendo os chamados COFACs. Né? Então, além do Comitê Nacional, a gente tem comitês locais para que haja essa interação entre órgãos que atuam, né, dentro do cenário de comércio internacional, junto com as empresas. Mas o fato é que as empresas privadas elas ainda trazem muito pouco para esse comitê, né, seja no âmbito local, seja em âmbito nacional. É necessário que essas empresas se engajem no sentido não só de identificar quais são os gargalos, mas propor soluções, analisar junto com o governo o que pode ser feito, né, para que isso realmente possa evoluir. Eu acho que o que a Daniela falou, e eu concordo completamente, é que a entrada na OCDE nesse momento é uma janela de oportunidade para revisar políticas que são essenciais para o bom funcionamento do Estado, para a eficiência né, das nossas políticas públicas como um todo. Então, o setor privado tem que encarar isso como uma grande oportunidade de dialogar temas que são sensíveis e caros para a melhoria da competitividade. E isso serve para todos os setores, mas também existe a necessidade do setor privado como um todo provocar alguns setores que não querem essa modificação, porque a gente tem muitos setores que querem esse avanço, que querem uma OCDE, que querem facilitação de comércio, mas não são todos. Se vocês forem olhar, nas reformas tarifárias que foram feitas, né, do ano passado para cá, alguns setores se recusaram a negociar e, com muito custo, conseguiram permanecer com o mesmo grau de tarifa que tinham antes. Né? Brinquedos, calçados, têxtil, automotivo, principalmente esse, leite em pó também. Esses são setores que sempre usufruíram de muita proteção e que não estão dispostos a negociar. É claro que essa abertura ela não pode ser total, ela não pode ser unilateral, isso já vem sendo falado há muito tempo, mas o fato é que todos os setores têm que estar a bordo. Né? E enquanto um setor conseguir fazer barulho suficiente para travar todos os outros, nada vai para frente. Então, também tem que haver dentro do setor privado uma convergência de chamar esses setores que estão, de alguma forma, ainda emperrando ou com muita resistência a esse processo de mudança para a mesa de negociação. Não basta o governo fazer isso. Né? Então, acho que tem bastante espaço para o setor privado atuar e auxiliar nesse processo para que realmente as coisas possam melhorar e a gente consiga ter né, uma melhora e um benefício efetivo de tudo que eu sei, né, para eventuais perguntas, eventuais questionamentos. Obrigada. Obrigada a você, Fernanda. Muitas informações, muito esclarecimento. Eu vou aproveitar e passar a palavra para a Daniela, que o Luiz Guilherme Primos, aqui da Bridge, mesmo fez essa pergunta, né, Daniela? Que órgão do governo brasileiro é o ponto focal do processo de acessão e como a iniciativa privada, como as câmaras de comércio, podem contribuir para isso. E aí eu vou emendar aqui nisso que a Fernanda falou e te perguntar também como é que é feita a análise qualitativa dessas, depois na OCDE, se for feita a autoavaliação do governo brasileiro com essas políticas, como a Fernanda colocou, como é que isso é avaliado depois? Se você puder responder. Não, obrigada. Não, só para fazer o comentário, acho que tanto o que a Vera... antes de responder, antes que a Vera e que a Fernanda mencionaram, se a OCDE servir para isso, se o processo de acessão da OCDE servir para isso, já está valendo, porque esse tipo de reflexão, efetivamente, que acho que tem que ser feita para saber que tipo de política nós queremos, e usar os indicadores, usar os dados, não como...
mas como um instrumento para que a gente possa, enfim, ter essa reflexão. Com relação à estrutura, assim como eu comentei, nós estamos falando de vários comitês, a coordenação no governo ela é complexa, porque envolve várias áreas. O que foi feito para acompanhamento da sessão foi a criação de um conselho gestor, que na verdade é a nível de ministros elevados, mas que tem um comitê gestor que fica vinculado à Casa Civil da Presidência da República, mas que reúne Economia, Ministério das Relações Exteriores, a Casa Civil, acho que tem a Secretaria de Governo e mais uma Secretaria da Presidência, para, enfim, fazer o acompanhamento. Ela se reúne regularmente com os diferentes ministérios. Você, na verdade, agora a gente está num processo justamente de identificar os pontos focais para cada um dos comitês, porque o processo de acessão ele vai ser descentralizado, Você tem, obviamente, a parte da coordenação geral, que no caso do lado da OCDE será feita pelo departamento jurídico, que vai um pouco acompanhar e coordenar o trabalho dos diferentes comitês. Os exames serão descentralizados, então você, no fundo, vai ter que ter um acompanhamento direcionado em cada um dos comitês. Mas a coordenação geral, ela é feita, pelo menos no momento, ela está sendo feita nesse comitê gestor, que se reúne mensalmente para discutir onde está atrasado, quais são as coisas complicadas, enfim, quão longe nós estamos. Avaliação dos instrumentos normativos, Isso já vem desde antes, mesmo antes do início do processo de acessão. Procurou-se fazer, antes de solicitar adesão a determinado instrumento, você procurou fazer uma consulta ampla nos diferentes ministérios. E eram duas perguntas, São duas perguntas, basicamente, a pergunta, no fundo, objetiva. Nós temos legislação contrária, nós temos legislação que vá nessa direção, sim ou não? Obviamente, se você tem uma legislação contrária, pelo menos na etapa anterior, então a decisão era, a não ser que houvesse um interesse naquele momento de promover uma alteração daquela legislação, isso ficou num lado. Então, os pedidos que nós fizemos nos últimos anos de acessão foram todos pedidos em que você teve dessa ampla consulta aos diferentes ministérios, você teve duas respostas positivas, se você quiser. Uma é: a minha legislação não contradiz o que está nos princípios da OCDE, e dois, eu acho que do ponto de vista substantivo, é onde eu quero avançar. Você teve algumas outras que você precisou fazer. Teve alguns, e eu aproveito para juntar um comentário que foi feito pelo Márcio, teve algumas outras que a própria OCDE, pela relevância do tema, considera fundamental que prévia uma adesão, isso fora do contexto de acessão, que prévia da adesão você tem uma revisão da OCDE, uma revisão independente da OCDE sobre o grau de convergência. Isso aconteceu, por exemplo, no caso da recomendação sobre estatais. A OCDE tem uma recomendação sobre governança de estatais, com foco em integridade, com foco em independência e tal, e ela, para que o Brasil pudesse aderir a essa recomendação, foi feito um estudo recente, que inclusive identifica várias, digamos assim, gaps, mas que não foram considerados, digamos assim, dado natureza não vinculante da organização, e aí também um exemplo da flexibilidade, não é que 100% está, você tem gaps, sobretudo, por exemplo, na questão da independência do board, enfim, como é que você separa interesses do governo, interesses, enfim, e a questão do funcionamento do livre, digamos assim, operação das empresas, a questão das condições de competitividade, mas o entendimento foi que as reformas que nós já fizemos nessa área até então vão na boa direção. Indo na boa direção, enfim, foi considerado que o Brasil estava em condições de aderir à recomendação, que não quer dizer que a gente não vai ter que fazer, e aí eu volto para o processo de acessão, adotar medidas para justamente tentar diminuir esses gaps e tentar se aproximar ainda mais. No processo de acessão, o que é que acontece? Você tem esse primeiro exercício que eu mencionei dessa autoavaliação, que está sendo conduzido justamente pelo comitê gestor, em que nós estamos buscando identificar, o governo está buscando identificar a legislação, se a legislação brasileira nessas matérias são condizentes ou não. Isso vai ser encaminhado ao secretariado para cada um dos 200 e tantos instrumentos normativos. Essa aqui é a minha legislação nessa área, eu tenho esse princípio, eu tenho essa dificuldade para avançar nesse sentido.
esse memorando será distribuído aos 26 comitês, né? O secretariado desses 26 comitês, a partir desta avaliação, desta autoavaliação brasileira, vai, então, apresentar ou questionar o Brasil naquilo que ele acha que não está bem, ou não está bem desenvolvido, ou que ele tem dúvidas. Então, depois da entrega do memorando, o que vai acontecer é que vários órgãos do governo, enfim, isso deve ser mais ou menos em paralelo, né? A ordem específica com que eles vão lidar com 5 candidatos ainda não está muito clara, mas, em princípio, uma vez entregue o memorando inicial, o secretariado vai, baseado, óbvio, em experiências passadas e nas preocupações dos membros, nos encaminhar um longo questionário com perguntas sobre, mas isso aqui faz como? Isso aqui você disse que tem isso, mas como é que você implementa isso? Então, você vai ter que ter aí uma coordenação também para responder essas perguntas, isso até um pouco o secretariado ficar satisfeito. A gente teve uma experiência semelhante, que deve ser mais ou menos a que será aplicada, no caso da adesão recente do Brasil aos códigos de liberalização de movimento de capitais intangíveis, em que, basicamente, você teve o envio de um questionário com uma série de perguntas, enfim, sobre como é que o Brasil fazia isso, promoveu uma ampla revisão, enfim, o pessoal do Banco Central sentou, inclusive do estoque regulatório, que foram identificados nesse processo, para dar um exemplo. O Brasil tinha legislação que estava lá, que ninguém nem sabia. Aí a OCDE perguntava, mas isso aqui é o quê? Aí a gente respondeu, olha, está aí, mas ninguém sabe. Ela disse, mas se está aí e ninguém está aplicando, por que você tem? Então, isso é um exercício, e isso resultou, mesmo antes da adesão, porque a adesão agora vai ter que passar pelo Congresso, né? Mesmo antes da adesão, já uma melhora em termos de limpeza do estoque regulatório, em termos da publicação, da aprovação da lei cambial, enfim. Então, você tem aí já no processo, antes mesmo da adesão, o processo teve resultados benéficos. Então, aí, o que vai acontecer, então, é que vai ter esse processo de perguntas. Feitas essas perguntas, é possível que o secretariado, na maioria dos casos isso deve acontecer, organize missões de prospecção ao Brasil, missões de fact-finding, em que eles aí sim vão se reunir com os representantes dos diferentes órgãos, mas também, dependendo da área, aí respondo também a pergunta que foi feita, em que momento, como é que, eventualmente, o setor privado pode participar, além da discussão, reflexão, enfim, desses tipos de evento, de levar as propostas para os órgãos do governo responsáveis pela formulação das políticas, enfim, e por o processo. O próprio secretariado poderá entrar em contato, enfim, com diferentes representantes do setor, para colher deles também. Acho que na parte comercial, certamente isso acontecerá. Qual é a percepção que os usuários têm da regulação? O que poderia ser feito? Com todos esses elementos, o secretariado, então, vai elaborar um documento técnico, que será, assim como o TPR da OMC, que vai e vem, né, que vai ter rodadas de consultas com o governo brasileiro terá espaço para se explicar, olha, isso aqui é assim, mas não é bem assim, e aí isso vai, eventualmente, você terá reuniões com discussão com os membros, em que os membros vão apresentar as melhores práticas, vão dizer, olha, isso aqui, esse problema que você tem aqui, problema dos advogados, por exemplo, tá? Essa questão nós tínhamos, mas nós resolvemos assim, com um exame, enfim, mais simplificado, que permitiu atestar os conhecimentos, mas, ao mesmo tempo, não criar todo um processo pesado. Então, vai ter esse tipo digamos assim, de contribuição, de debate, de intercâmbio. Feito isso, aí sim os membros vão se reunir e fazer recomendações. E aí eles vão dizer, olha, Brasil, muito legal, você teve muitos avanços, mas, enfim, para que a nossa opinião seja favorável a uma adesão, você terá que fazer isso e isso. E um ponto que eu não mencionei, no passado, vários nos processos de acessões passadas, você teve uma quantidade de compromissos que eles chamavam de compromissos pós-accession. Não, tudo bem, grosso modo, enfim, há um grande alinhamento, claro, ainda tem que modificar essa legislação, pode demorar, pode não ser, mas tudo bem, você vira membro.
Só que aí, para vocês terem uma ideia, Chile, por exemplo, que acedeu a não sei quantos milhões de anos atrás, 2005, ainda tem compromissos pós-acesso. Então, a cada rodada de acessão, os membros já ficaram um pouco mais espertos, né, para usar uma linguagem um pouco mais, e enfim, e se vocês olharem no roadmap, que eu até coloquei o roadmap, está disponível online, mas o roteiro de acessão está no chat, uma das frases, não teremos mais roteiro de acessão. Então, no fundo, você terá que introduzir eventuais mudanças que sejam necessárias, legislativas e práticas, antes de uma opinião favorável. A boa notícia, enfim, com anos de participação na OCDE, a OCDE está bastante familiarizada com boa parte das nossas políticas. Você já tem estudos que foram feitos, então, um pouco, se você for olhar as recomendações dos diferentes estudos recentes, você aí, basicamente, já pode até ir analisando um pouco, vendo, identificando quais são as áreas em que o processo de acessão você vai ter que dar algum tipo de satisfação, o que evoluiu, o que não evoluiu, e muito possivelmente serão áreas em que nós serão objetos de recomendação na sessão. Então, nos estudos já que nós temos, já é um grande, em certo sentido, roteiro. Outra vez, há uma grande convergência da legislação, isso já foi demonstrado nesses estudos, mas como a Vera mencionou, muita questão, muita dificuldade em termos de implementação, questões de mudanças de práticas, mudanças de culturas, que também será um processo lento. Mas, respondendo concretamente a pergunta, a ideia é que agora, justamente, a implementação das recomendações dos compromissos seja objeto de uma análise detida. Só para complementar a parte de indicadores, né, que eu gosto tanto. Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas do secretariado. Eles, no fundo, por exemplo, rigor da política não sei o quê, né? E eles têm esse questionário de um tema qualquer, tipo 1000 perguntas. E aí, Márcio, você que é economista, lembra de análise multivariada? Tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem. E você vai juntando isso em blocos e vai dando pesos para esses subblocos, vai subindo, aí dá aquela nota lá que eu falei, rigor da política, sabe? É um pouco da história. E depois, é muito pelo que eu conversei também, eles contratam muitos jovens, pessoas que estão estudando lá fora, né, brasileiros que falam português, para analisar a legislação brasileira, não tem, não tem, tem, não tem, e depois, claro, isso só para o secretariado, isso aí é fechado, né? Então a avaliação é feita mais né, da parte de jurídica e tudo mais, mas essa parte do como é que os indicadores vão comendo, né? Por isso que eu falo, a gente fala que a OMC tem dente, e eu brinco que a OCDE tem 3.300 marimbondos, gente, que é um bando de secretariado que, repara como é que é o peer review, você bota aquele gráfico colorido, o Brasil tem nota ruim, não dá para não ser uma grande pressão, né? O peer pressure realmente... E você repara, a Fernanda levantou, bom, gente, a infinidade, e está tudo na internet. Você faz os gráficos assim, e é muito fácil você fazer. E o que eu gosto muito é ver que várias das análises que são feitas na apresentação, o pessoal já está mexendo com esses gráficos, já está apresentando. E aí, Márcio, claro, a discussão toda vai ser qual é o parâmetro, né, dessas várias cebolas, como é que você vai ponderar para chegar àquela nota feia que a gente teve do rigor da política, né? E esse é o trabalho que a gente vai ter que acompanhar, tá? Imagina que é tudo computador, né? Isso. Só me permite para complementar que esse, na verdade, é um trabalho importantíssimo, que é outra área também que eu acho que academia, setor, entender esses indicadores, porque muitos deles é efetivamente uma complexidade, não necessariamente o próprio STR, esse STR, né, a questão de restritividade, índice de restritividade, é uma soma, você não tem meio termo ali, né? É quase checklist, tem licença, então é 0, é 1, agora já não me lembro. Então, assim, e aí, não necessariamente, então tem que entender para argumentar, e tem, no fundo, eu acho que a OCDE, ela precisa ser utilizada bem. E, enfim, porque até tinha um colega nosso que, enfim, que eu uso a expressão que ele deu, porque no fundo é verdade, que ele usou a sacada maravilhosa, que é como uma grande academia dessas sofisticadas, com vários aparelhos que podem te servir muito, né? Mas que você paga, mas se você não adianta nada você pagar e ir até lá, você tem que usar.
Você tem que usar com disciplina, quer dizer, depende muito do país usar. Essa é uma das analogias que eu mais achei interessante, foi o Aquiles que utilizou, para dar crédito, mas é isso, no fundo, você tem a organização te dá uma série de instrumentos que você pode utilizar para se autoavaliar e para avançar. Isso. Nesse processo, claro, obviamente, você tem aí caminhos, sugestões, ideias, e como elas são tecnicamente sólidas, elas têm um peso per se. Mas é isso, vai depender muito da gente usar, e eu acho que para isso é fundamental esse diálogo com a sociedade, que, enfim, vocês estudem, vocês analisem, vocês veem, olha, isso aqui é assim, mas não me serve, porque você tem espaço para esse diálogo técnico também, e você vai ter durante o processo de acessão. Você disse, nós estamos agora tentando ver se justamente a gente consegue ter especialistas nesses indicadores, né? Por enquanto a gente está lá só, é quase a Vera sozinha gritando, mas já tem mais gente que está começando a envolver, porque é isso, tem que entender esses indicadores, tem que saber usar. Ótimo. É muito bom. Como ser contra, né, Vera? Como ser contra, Vera, depois de tudo isso? Gente, muito obrigada. Dá vontade de ficar conversando, tem um monte de... Eu mesmo tenho várias questões aqui, mas a gente já está terminando o nosso tempo. Queria agradecer muito a vocês, foi incrível, foi muito bom, e acho que a importância do que todos vocês colocaram, a gente precisa passar, esclarecer também, precisa para afastar esses equívocos aí, para ver se a gente consegue, da nossa parte, vocês podem contar conosco, Vera, tanto aqui na Britain como na OAB, a gente vai se movimentar para isso. E agora eu vou passar a palavra para o Márcio, agradecer a todo mundo também que assistiu, ficou aqui com a gente, vou passar a palavra para o Márcio, nosso presidente aqui de São Paulo, para encerrar o evento. Obrigada a todos. Obrigado, Renata. Antes de falar as palavras finais, eu só queria fazer um comentário no que a Vera falou. A gente faz muito estudo utilizando análise multivariada, e realmente o 0,1 ele é muito limitado e ele tende a levar as pessoas a conclusões erradas. A gente, por exemplo, quando a gente analisa política pública, e a gente faz muito projeto de saúde pública, né? A gente utiliza assim, tem política, ela é abrangente, ela é aplicada, e aí você vai dando, aí 1, 2, 3, 4, entendeu? Porque daí, e aí você tem uma pontuação, você fica um pouco mais claro, porque tem coisa que a gente tem, mas não aplica, né? Tem um monte de lei que não pega aqui, né? E então, mas legal, bom saber. Eu não sabia que esse tipo de análise era feita lá. Bom, olha, eu gostaria de agradecer vocês, agradecer as convidadas. Foi muito esclarecedor, principalmente para mim que não conheço absolutamente nada do processo de adesão. A Renata, que é especialista aqui, e foi muito esclarecedor, foi muito muito rico o evento. Eu queria agradecer vocês e queria agradecer a audiência que esteve aqui com a gente, que prestou atenção e que espero que tenham gostado do evento e, se possível, vamos tentar ver se a gente faz mais eventos com as mesmas convidadas aí para discutir os próximos passos aí quando a gente estiver chegando mais próximo ou não de ser aceito pela CDR. Tá bom. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigado, ótimo, muito bom. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigada por ficar conosco até essa hora. Gente. Nada. E aqui, a discussão é boa e precisa ser feita. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Tchau.